ele certamente vai ter muito prazer. O tema hoje é a nossa última reunião do ano. Vamos, como eu disse para o professor Giovanni, ele iria fazer a fechadura hoje. Nós vamos fechar com chave de ouro as nossas reuniões científicas da disciplina de ginecologia e com o tema saúde digital no HC. É um programa que foi capitaneado pelo professor Giovanni Cervi, participando o professor Carlos Carvalho, o professor Fábio Jatene, desse programa, e que contou com participação do Reino Unido, com financiamento do Reino Unido, e, juntamente com o Brasil. O Serviço Público Britânico também participou e apoio do Ministério da Saúde. Então, é um grande programa que o professor Giovanni vai nos apresentar. Acho que é importante porque a saúde digital vai ser útil, inclusive, para nós, no cuidado com nossas pacientes aqui na divisão de ginecologia. Professor Giovanni, mais uma vez, muito obrigado, um prazer. A palavra é sua. Eu que agradeço, Paracá, obrigado, é um prazer participar dessa reunião. Eu vou abrir aqui a minha apresentação. Vamos ver se está tudo certo. Muito bom. Eu agradeço ao professor Paracá a oportunidade de falar sobre essa iniciativa Saúde Digital, que é uma iniciativa do Inova HC. Como vocês sabem, o Inova HC é um núcleo de inovação aberto do Complexo Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da USP, com apoio das fundações. E essa iniciativa de saúde digital foi escolhida pelo Conselho Deliberativo como uma das principais ações no pós-Covid, né? Nós tivemos uma grande expansão da teleconsulta durante a pandemia, e se achou muito importante, né, que o Hospital das Clínicas construísse um projeto de saúde digital no pós-Covid. Como todos vocês sabem bem, né, um projeto que funciona no maior complexo hospitalar da América Latina, com a complexidade que nós temos, né, envolvendo mais de 2.000 médicos residentes, com a nossa produção científica, atendendo mais de 1,5 milhão de consultas ambulatoriais, certamente ele vai ser reproduzível em qualquer instituição de saúde do Brasil, né? Por isso que implantar um projeto dessas dimensões dentro do Hospital das Clínicas é realmente um grande desafio, porque representa uma mudança cultural, né? Quando nós pensamos, né, dentro do Inova HC, né, essa estruturação de um programa de saúde digital, nós tínhamos uma visão ainda parcial da dimensão do que é, de fato, saúde digital. Quando se fala em saúde digital, muitos limitam um pouco essa questão à teleconsulta, né? E nós fomos avançando, né, nesse conceito e vimos que saúde digital, sem dúvida, será o maior transformador da saúde na próxima década, né? Será amplamente utilizado e vai impactar muito a jornada do paciente, vai impactar a forma que o médico atua e sem dúvida, será um grande benefício para a saúde, né? A saúde, hoje, ela tem 3 grandes desafios, né? Primeira questão é o acesso, né? Muitos não têm acesso à saúde, não têm acesso a uma saúde de qualidade. O segundo desafio é a desigualdade. O que se oferece, né, para uma parte da população é muito diferente do que uma outra parte da população pode obter, né? Nós lembramos que no país, nesse país, 25% da população que tem acesso a plano de saúde tem mais de 50% dos recursos, né? E os outros 50% dos recursos da saúde, um pouco menos de 50%,
são destinados a 75% da população. Então, só na distribuição dos recursos entre o Sistema Único de Saúde, né, público, né, e o que representa a parte privada, mostra uma enorme desigualdade, né? E nós sabemos que o sistema de saúde, o único de saúde, né, os pacientes SUS que o HC atende, são muito bem atendidos, né? Mas sabemos que dentro do sistema único de saúde que atende o setor público, o paciente que depende do setor público, as desigualdades são muito grandes também, como eu vou comentar isso em seguida. E falando um pouco do InnovaHC, né, o InnovaHC é um catalisador de inovação em saúde, que conecta recursos e empreendedores a fim de gerar soluções que tornem a jornada do atendimento mais intuitiva, eficiente e iterável, né? Nós recebemos no InnovaHC empreendedores, né, dentro do complexo e de fora do complexo. Hoje nós temos aqui no InnovaHC mais de 170 startups ativas, e já passaram aqui pelo Inova algumas centenas de startups. Nós temos uma parceria com o Distrito, né, que é uma importante aceleradora, né, da área de saúde. Nós temos uma área aqui junto com a Distrito, e nós temos programas específicos para o nosso público interno, né? Nós temos um programa de capacitação e aceleração para os nossos empreendedores, os nossos colaboradores, os alunos que queiram aderir a esse programa. Nós fizemos 2 chamadas esse ano e tivemos mais de 80 startups que se apresentaram para concorrer, e nós selecionamos 20 em cada uma dessas jornadas, né? Então, mostra o enorme potencial de inovação que nós temos dentro do complexo. E fora do complexo, também nós temos recebido muitas startups aí que querem utilizar o HC como grande campo de prova. Quando nós observamos, né, os desafios da saúde digital, né, e o que a saúde digital pode contribuir, né, em vários dos gargalos da saúde, nós apresentamos esse que foi um diagnóstico feito pelo Instituto Coalizão Saúde, dos grandes desafios da saúde no Brasil, tá? E aí nós observamos que a saúde digital pode impactar muitíssimo na questão da promoção e prevenção, né? Promoção da saúde e prevenção das doenças, né? Muito melhor do que tratar a doença, né, seria evitá-la, né? Por isso que nós precisamos implementar uma cultura maior de promoção da saúde, né? Isso melhorou muito ao longo dos últimos anos, né, com a questão da redução do número de fumantes, do exercício físico, da dieta, mas a grande parte das nossas doenças crônicas seriam evitáveis se a nossa população tivesse hábitos mais saudáveis, e isso a saúde digital pode contribuir muitíssimo para impactar nessa redução, né? A questão do acesso limitado à informação do paciente, a saúde digital tem uma ação importantíssima, né? A saúde digital ajuda a difundir informação, né? Difunde informação de forma rápida, e isso é essencial para que um sistema de saúde funcione de forma adequada. É claro que a questão da baixa aplicação da tecnologia, né, no Brasil, né, é um grande desafio, né? E eu diria que, finalmente, né, nós temos a oportunidade de incorporar tecnologia, né, com redução de custo, né? A saúde digital permite melhorar o acesso, reduzir a desigualdade com redução de custo. Então, normalmente nós associamos tecnologia a aumento de custos, e a saúde digital representa introdução de tecnologia com redução de custo. A questão da falta de transparência de performance, essa é também uma contribuição muito importante, né, que a saúde digital pode dar, né? Pode deixar mais claro as práticas que estão sendo utilizadas e pode orientá-las, né, corrigindo essas práticas, e o baixo uso de modelos inovadores, e aqui, sem dúvida, a saúde digital representa bem, né, um modelo inovador, um modelo transformador,
um modelo que melhora a relação médico-paciente e algo que permite, né, um diálogo mais constante e inclui, né, uma parte da população que está distante dos grandes centros de saúde e não tem oportunidade de ter um acesso a bons médicos. Quando nós começamos, né, como eu dizia, né, nós não imaginávamos o tamanho do desafio quando nós começamos esse projeto de saúde digital, né? Então, nós fizemos uma pesquisa, né, entre os profissionais de saúde do Hospital das Clínicas e encontramos alguns problemas, né? O primeiro é a questão da infraestrutura básica de TI, né, que teria que ser melhorada, né? Por isso que a introdução do 5G é fundamental para que a conectividade melhore e possa atingir, né, todas as regiões brasileiras, né? Então, esse é um problema, né? E algo que nos impactou muito, né, é que a grande maioria dos profissionais de saúde do Complexo Hospital das Clínicas reconheceram a importância da saúde digital, mas eles não se sentiam qualificados para utilizar saúde digital. E isso, né, nos levou a uma reflexão muito importante, que seria fundamental para a implantação de saúde digital, promover, né, uma capacitação, né, dos profissionais de saúde. E uma das iniciativas que nós tomamos no nosso programa é criarmos curso de capacitação em saúde digital, online, através da EEP, da Escola de Educação Continuada do Hospital das Clínicas, e a partir de 2022, todo residente do Complexo HC vai ser capacitado em saúde digital, tá? Então, para introduzir saúde digital, nós precisamos capacitar os profissionais de saúde. E aí, entram alguns aspectos que, é claro que muitos de vocês já usam saúde digital, que não só existe uma forma, né, de relação médico-paciente na saúde digital, na teleconsulta, mas existem problemas como todas essas informações têm que ser arquivadas em prontuário, né? Ou seja, a consulta tem que ser registrada, né? Tem que ser registrada para dar segurança para o profissional de saúde e para o paciente, para poder ser incluída no histórico do paciente e também para poder ser cobrada, né? Alguém vai ter que remunerar essa teleconsulta, né? Seja o setor público como o setor privado. Então, existem uma série de necessidades por trás da teleconsulta que os profissionais de saúde têm que saber, né? E também existem alguns aspectos éticos particulares, né, na questão do relacionamento teleconsulta. E os próprios pacientes têm que ser, ou os familiares têm que ser instruídos a como agir nessa troca de informações virtual, né? Então, é todo um novo, né, um novo relacionamento que se abre e que tem que ser aprimorado, e as pessoas têm que ser capacitadas para isso, né? E um outro aspecto que nós concluímos, né, que é fundamental, né, promover um avanço, né, do ecossistema de inovação em saúde digital. Porque não é só a teleconsulta. Por exemplo, a teleconsulta é só um ponto, mas nós temos que investir muito na teleconsulta com monitoramento. Ou seja, esse paciente deve ser monitorado ao longo da teleconsulta, né? Desde os exames aparecerem na tela para que o médico possa ver os exames, como, dependendo do tipo de consulta, ele pode ser monitorado em relação à parte cardíaca, pode, no futuro, nós já estamos trabalhando no projeto assim, fazer pode-se realizar um ultrassom, um ecocardiograma, né? Parâmetros de pressão, glicemia. Então, existe um universo, né, de
de tecnologias que podem transformar essa teleconsulta num monitoramento bem aprimorado do paciente, né? E fortalecer a visão de saúde digital como solução para as prioridades de saúde pública, né? Ou seja, saúde digital pode ser a via, né, que vem resolver grande parte dos nossos problemas atuais do Sistema Único de Saúde. Eu lembro, né, a enorme tradição, né, que o Hospital das Clínicas e a Faculdade de Medicina têm no desenvolvimento da saúde digital no Brasil, né? Desde 1997, foi criada a primeira disciplina de telemedicina no Brasil, pelo professor Georg Bon, né? E também foi criada a primeira graduação em telemedicina. O complexo HC, as nossas lideranças de telemedicina, eu lembro do professor Schau, por exemplo, que sempre teve muitas iniciativas nessa área, né? Nossas lideranças participaram de praticamente todas as primeiras decisões em relação às resoluções de telemedicina, a criação do Conselho Brasileiro de Telemedicina em Saúde, os primeiros programas em rede, né? E diversos projetos, e eu destacaria o projeto do Homem Virtual, que impactaram muito na educação médica, né? Então, nós vemos aí que essa trajetória de saúde digital, ela sempre fez parte da nossa cultura, né? E agora o nosso desafio é incorporá-la em todo o complexo Hospital das Clínicas, né? Em 2019, nós tivemos aquele problema do Conselho Federal de Medicina, que normatizou e depois revogou, né? Mas nós hoje temos certeza que a questão da teleconsulta é um caminho sem volta, né? É uma realidade muito importante para um país continental como o Brasil. Eu conto que fazer quase 10 anos que eu estava na França e li lá no jornal que a França tinha implantado um grande programa de teleconsulta para atender as regiões remotas da França. E eu lá me perguntei, eu nem sabia que a França tinha regiões remotas, imagina o Brasil então, né? Então, é uma tecnologia que muito adequada à nossa realidade continental, né, de regiões de difícil acesso. Nós temos muita tradição, né, na questão de referência, né, e envolvendo novas ações de saúde e novas iniciativas, né? E eu diria que o Hospital das Clínicas oferece oportunidades de inovação em escala nacional, né, em três setores, três áreas importantes, né? Primeiro, como um testbed, tudo pode ser testado no Hospital das Clínicas. É por isso que nós temos essa riqueza. Hoje nós somos o maior centro de inovação na saúde do país, né? Nós temos o maior laboratório, né, para testar tecnologias na área de saúde no país, né? Nós definimos tendências, né, em saúde digital e inovação. Cito que pelo terceiro ano consecutivo, o InovaHC ganhou o prêmio de inovação da editora Abril, da ASA, né? E também fomos o primeiro prêmio no Prêmio Fleury de Inovação, né? Então, nós acumulamos iniciativas que têm sido utilizadas aí nacionalmente, como, por exemplo, e eu sei que muitos de vocês nem sabem disso, que o InovaHC criou, né, o projeto de rastreabilidade de medicamentos utilizado pela Anvisa, né? Então, nós temos muita tradição, né, nessa questão de inovação. Cito, por exemplo, o transplante de útero, né, que foi realizado aí na ginecologia, né? O HC foi o primeiro lugar no mundo onde se realizou um transplante intervivos, hoje realizado em todos os centros importantes de transplante do mundo, né? Então, nós temos uma tradição em inovação, né?
O que nós precisamos é organizar, né, essa inovação através de um órgão, né, que de certa forma facilita, né, o acesso ao financiamento, a questões jurídicas, a capacitação. E nós sempre fomos, né, um dos maiores parceiros do desenho de políticas de saúde pública do Brasil. Bom, aí, quando nós começamos a observar, né, a dimensão do projeto, nós resolvemos pedir ajuda para construir esse projeto, né? E nós já tínhamos construído um projeto para a questão da atenção primária, eu digo Inova HC, Instituto Coalizão Saúde, com a McKinsey, para um financiamento do governo britânico para o Ministério da Saúde para aprimorar a atenção primária no Brasil, né? E como esse projeto de financiamento estava com dificuldades pela troca frequente de ministros da saúde, eu discuti com o governo britânico a possibilidade de que parte desses recursos fossem destinados ao desenvolvimento de um grande projeto de saúde digital que pudesse ser replicado nacionalmente. E tanto o governo britânico como o Ministério da Saúde acharam essa uma ótima ideia, e o governo britânico investiu no nosso projeto de saúde digital e nos permitiu contratar a McKinsey, que é uma grande consultoria, e a McKinsey nos passou a ser, né, a nos ajudar a montar esse projeto. Importante que esse projeto, com financiamento do governo britânico e apoio do Ministério da Saúde, ele busca ser um projeto replicável e tem um foco em atenção primária, porque esse financiamento do governo britânico visa muito melhorar a atenção primária com o uso de tecnologia no Brasil, né? E junto com essa parceria, vocês todos sabem que o Sistema Único de Saúde é inspirado no NHS, e junto com essa parceria nós também temos uma troca de experiências com o NHS, de profissionais de saúde digital do NHS. Promovemos vários fóruns, vários debates, promovemos um com o Instituto Coalizão Saúde, outro com a Academia Nacional de Medicina, e agora, em fevereiro, vamos lançar um livro sobre essa experiência dos profissionais brasileiros, dos profissionais da Grã-Bretanha em saúde digital. Essa troca de experiência é muito valiosa, porque, evidente, o NHS já está mais avançado na implantação de um programa de saúde digital na Grã-Bretanha, e nos ajudou muito a impulsionar esse programa aqui no Brasil, né? Então, o projeto foi estruturado em 3 fases, né? O primeiro foi o refinamento de estratégia, né? Alinhar visão, pilares e objetivos, né? Definir o papel do HC no ecossistema de saúde digital, e detalhar as iniciativas, né? Essa já foi concluída. A segunda fase foi a análise aprofundada das iniciativas, né? E principalmente desenhar os pilotos, né? O plano de implementação, também nós já concluímos, e nós estamos exatamente nessa fase 3, que é suporte à implementação e disseminação, né? Então, nós estamos implementando dentro do HC e também fora do HC. Nós já estamos com um piloto em Santarém, de atenção primária, digital, e estamos implantando essas ações dentro de todo o complexo. Todos os institutos estão envolvidos, né? Todos os institutos estão envolvidos, todos os institutos têm um grupo agindo na área de saúde digital, na área de teleconsulta, e aí depois, um pouco mais adiante, vou mostrar todas as iniciativas. Não sei bem como isso está na ginecologia, mas nós estamos discutindo essa questão da ampliação das iniciativas das teleconsultas em todo o complexo. E a nossa definição, né, a nossa divisão, foi que nós sermos protagonistas em inovação e saúde digital, em todos os níveis de atenção, com excelência na assistência, ensino e pesquisa, visando melhorar a qualidade, acesso e equidade do sistema. Veja, eu acho que saúde digital tem exatamente esse objetivo: melhorar a qualidade, melhorar o acesso
e reduzir a desigualdade, né? Então, acho que essa é a grande missão, né, do Hospital das Clínicas com esse programa, né? Poder, com um programa replicável, né, poder implantar, fazer com que a impressão digital seja implantada no país inteiro, né? Nós descrevemos, né, 7 projetos que nós consideramos fundamentais, né, que é a jornada e experiência do paciente, né? O grande objetivo da saúde digital é melhorar a jornada do paciente, né? E eu cito um exemplo, né, de como às vezes nós não nos conscientizamos de como é difícil a jornada do paciente do HC. É um paciente que vem da periferia, muitas vezes por limitações físicas tem que mobilizar um parente, né, um familiar, que para de trabalhar, né? Muitas vezes essa jornada implica em 2 horas, né, de transporte para chegar ao Hospital das Clínicas. Geralmente o paciente chega 1 hora, 2 horas antes, tem que se alimentar, né, tem que pagar pela alimentação, né? Muitas vezes a consulta se resume a 15, 30 minutos, né, para depois empreender essa jornada de volta. E tudo isso, muitas vezes, pode ser substituído por uma jornada muito mais curta e agradável, né? Através de uma consulta, uma teleconsulta, com monitoramento à distância, que ele pode fazer da sua casa ou de um posto de saúde próximo da sua casa, né? Nós sabemos bem, né, eu não, nem a necessidade de salientar isso, que boa parte das consultas vão continuar sendo presenciais, mas nós estamos projetando para 2023 que 50% das consultas do nosso prédios ambulatórios sejam feitas à distância, né? Ou seja, metade das consultas poderiam ser feitas de forma eficiente à distância, né? A questão da infraestrutura tecnológica, né, e física, né? Nós precisamos ter espaços adequados, precisamos ter conectividade nas 2 pontas, né? Então, precisamos investir nessa infraestrutura. Não são investimentos de grande custo, né? Precisamos investir em protocolos e processos médicos, né? Ver quais especialidades poderiam entrar nas diversas fases, desenhar os protocolos de atendimento, fluxo de serviço, a avaliação e gestão do impacto, né? Alguém tem que acompanhar e monitorar o impacto da iniciativa, ver quais são os indicadores necessários, né? A questão dos aspectos econômicos de contratação, né? Como isso vai ser financiado, né? Como vão existir profissionais destinados a esse projeto, as equipes de governança, a questão do treinamento, né? A questão dos profissionais necessários para suporte, a questão de como deveria ser a capacitação dos médicos participantes, e a questão da regulação, né? Que é a questão dos requisitos legais, os processos de reembolso, né? Eventuais ações que possam decorrer dessas iniciativas, né? Então, nós vemos que o projeto em si é um projeto complexo, né? Que envolve praticamente toda, né, a estrutura do HC. E aqui nós temos um exemplo bem simplificado de desses vários protocolos de atendimento, né? Aqui o exemplo que nós estamos colocando aqui é a jornada digital do paciente, né? Então, como se comportaria essa jornada, né? Então, o paciente tem novos sintomas, ele comunica isso à nossa central de atendimento. A ideia é utilizar muito inteligência artificial para poder colaborar com a triagem do paciente, né, encaminhá-lo para uma determinada especialidade, ou já ajudar o médico que vai fazer a consulta
na questão do diagnóstico, né? A partir dessa entrada, todas essas informações são vinculadas a um banco de dados, né? Tudo isso passa a ser registrado, né? Aí existe a teleconsulta com o médico, que orienta o paciente, pode fazer uma prescrição eletrônica, que vai para a farmácia online, e isso, a farmácia online encaminha o remédio para o paciente. Tem que existir toda essa questão de reembolso, né? De cobrança, de reembolso. Isso é fundamental para a nossa sobrevivência, afinal, e de todo o sistema de saúde. E todas essas informações vão para um sistema de gestão de doenças, ou seja, elas vão ser utilizadas no futuro para poder orientar políticas de saúde. E isso pode existir um intercâmbio, né, da atenção primária com o especialista, do especialista com a atenção primária, e esse paciente pode ser, então, encaminhado de volta para a atenção primária, né? Então, essa é uma jornada simples, né? É assim que hoje muitos pacientes já estão sendo atendidos. O que nós projetamos? Nós projetamos para esse ano o atendimento de 15% dos pacientes através de saúde digital, e para o ano que vem aproximadamente 30%. A meta desse ano já foi atingida, né? Então, nós estamos ainda criando, né, uma infraestrutura, e nós imaginamos que quando a infraestrutura estiver bem presente, bem articulada, não será difícil atender boa parte dos nossos doentes crônicos à distância de forma segura. E então, a nossa parceria aí tem o potencial, né, de criar casos de sucesso que promovam a ampla adoção de soluções digitais de saúde em todos os níveis de atenção, né? E quando nós falamos isso, criar para o HC e para o sistema público de saúde brasileiro. Tudo isso é feito dentro de um conceito que isso possa ser replicado, né? Acelerar a implementação de iniciativas de saúde digital, né? E promover uma colisão de parceiros, né? Ou seja, envolver, né, desde municípios, estados, governo federal, outros parceiros que possam nos ajudar a implementar um programa de atenção primária em saúde digital no Brasil inteiro. Para isso, né, nós começamos um piloto em Santarém, né? Por que Santarém? Porque nós já temos uma base em Santarém, e porque nós queríamos desenvolver um projeto na região amazônica, pela questão da distância, do acesso, e lá foi nosso primeiro piloto. Em breve vamos divulgar, né, os resultados, que são impressionantes, né? Fizemos um filme com usuários, onde esses usuários, né, das regiões remotas do município de Santarém, o médico vai a essas regiões uma vez cada 2 meses, e eles relatam que é um médico estrangeiro, né, e que eles não entendem o que ele fala, né? Então, vejam a dificuldade que é o nosso país, né? E aí eles estavam muito contentes porque eles podiam falar com o médico sempre que precisavam, né? E que eles entendiam o que o médico estava falando. E o grau de resolutividade foi enorme, né? Aliás, a avaliação de ótimo e bom das consultas, das teleconsultas nossas, é superior a 85%, né? Que é o mesmo resultado que o NHS tem na Grã-Bretanha. Então, quem imaginava, né, que pudesse existir alguma resistência da população em relação a isso, realmente se enganou, né? A população aceita muito bem esse tipo de iniciativa, né? Então, a ideia é acelerar justamente a implementação dessas iniciativas de saúde digital, começando no HC e depois promovendo em outros lugares. E agora nós já estamos com algumas outras iniciativas, alguns outros pilotos. Nós queremos fazer um piloto em Penápolis
estamos fazendo um piloto no consórcio do Alto Tietê, aqui, que envolve vários municípios aqui próximos a São Paulo, que serão desafios maiores, utilizando regiões diferentes, né? Vamos dizer, a região de Santarém é uma região pouquíssimo assistida, Penápolis é uma região que tem dificuldade de assistência, o Alto Tietê é uma região mais rica, né? Então, a ideia é criar justamente esses pilotos para testar, né, o modelo em situações de complexidade diferentes, né? Esse é o nosso ecossistema de inovação em saúde, que é exatamente o que nós estamos aplicando na questão da saúde digital, né? Envolver o governo, a sociedade civil, conseguir investidores, envolver as startups para nos prover soluções para o monitoramento de pacientes, né? E poder disseminar a questão, o conceito da inovação em saúde, né? E o nosso objetivo, né, é desenvolver soluções de saúde digital escaláveis a nível nacional, né? Criar uma referência do sistema público de saúde, né, com impacto nacional, melhorar a experiência do paciente do SUS. Esse é o grande objetivo, né, poder fazer com que o paciente tenha uma jornada mais agradável, né? Criar fontes de eficiência, né, para o HC e para todo o sistema de saúde. Eu ontem passei pelo PAMB, né, e realmente o PAMB, aqueles corredores, né, cheios de gente esperando ali há muito tempo, né? Veja como uma saúde digital eficaz poderia reduzir, né, essa situação, né? E identificar a oportunidade de aplicação de saúde digital na atenção primária, que nós já percebemos como isso impacta. E agora eu vou fazer um resumo, né, das iniciativas, né? Nós somos construindo o projeto e foram surgindo iniciativas, e da questão da teleconsulta virou isso, né? Viraram 20 iniciativas a partir da ideia da teleconsulta, né? Então, vou falar sobre algumas delas, né, para que exista uma clara compreensão da extensão de um projeto como esse, né? Primeiro que a teleconsulta, né, ela se mostrou extremamente eficaz na maior parte das especialidades, né? E numa delas, que até surpreendeu, que hoje é uma das que está na liderança na questão da teleconsulta, é a psiquiatria, né? Psiquiatria, grande parte das consultas passaram a ser de forma remota. A questão da digitalização de etapas de atendimento do paciente, uma coisa que funcionou muito bem, né, e que nós estamos introduzindo agora numa rotina, e funcionou muito bem durante o Covid, é a visita remota familiar, né? Quem acompanhou os pacientes de Covid viu as situações, né, que o paciente isolado, que não podia ter contato com a família, deprimido, quando foi introduzida a visita remota através de um device, né, ele poder conversar com a família, ver a família, né, dava um outro espírito, né, para o paciente. A telereabilitação, que virou uma iniciativa separada, muito importante, né, não só para os pacientes crônicos, mas também para os pacientes que tiveram Covid. Estabelecimento de interoperabilidade de prontuários eletrônicos do HC, a realidade virtual imersiva para a reabilitação, né? A criação de unidade de melhoria do paciente, da experiência do paciente, isso é uma iniciativa que nós vamos divulgar agora, né? Com relatos de pacientes sobre a sua experiência com a teleconsulta. Alguns aspectos importantes que aumentam a capacidade da rede, né? A questão da teleinterconsulta e a teleconsultoria de diferentes especialidades, levar o especialista aonde ele não existe, né? Fazer com que os especialistas possam apoiar, né, não só os pacientes, né, mas os médicos de regiões onde eles não estão. Esse é um aspecto extremamente transformador no nosso sistema de saúde.
O especialista pode ir para qualquer lugar, pode estar presente em qualquer canto do país, né? Uma outra iniciativa que nós já estamos usando aqui no INRAD e já estamos exportando, que é a operação remota de equipamentos de diagnóstico por imagem, onde não tem técnicos. Esses equipamentos são operados à distância. Vocês imaginam a importância disso por exemplo, no final de semana, em locais onde são realizadas 2, 3 tomografias, totalmente inviável manter uma equipe técnica, mas esse equipamento pode ser operado à distância por uma equipe opera vários equipamentos de tomografia e ressonância magnética ao mesmo tempo. Temos um piloto correndo aqui. E hoje, considerado um dos principais motores desse projeto, né? A telerregulação de casos de urgência e emergência. Nós sabemos que mais da metade dos casos que chegam ao pronto-socorro não precisariam ir ao pronto-socorro, né? E essa telerregulação de casos de urgência e emergência tem um impacto enorme na rede de saúde, né? Pode dar mais segurança para os dois pacientes, para o paciente que não precisa ir e para o paciente que precisa da emergência, né? Reduz, né, o número de pacientes de emergência, o que permite uma assistência melhor e evita que um paciente que possa ser orientado à distância vá à urgência dentro dessa cultura que nós temos aqui, muitas vezes por ineficiência da atenção primária, né? A questão do telemonitoramento de pacientes crônicos, nós consideramos que a tecnologia tem que ser aplicada à teleconsulta, né? Esses pacientes têm que ser monitorados. Nós estamos estimulando e fazendo chamadas para que startups desenvolvam soluções de monitoramento nacionais, né? Não há necessidade de importar essas soluções, né? A utilização de inteligência artificial para interpretação de exames de imagem, né? Sejam radiológicos, sejam imagens histopatológicas, né? O uso de inteligência artificial para recomendar os exames mais indicados em função do histórico do paciente, ou seja, já poder orientar no profissional de saúde de qual seria o exame mais adequado em razão da história do paciente, né? Evitando exames desnecessários, evitando deslocamentos desnecessários e também reduzindo o custo. Vale uma palavra especial para o programa de treinamento e capacitação de UTIs, né, que foi desenvolvido pelo professor Carlos Carvalho. Esse programa, inicialmente, no estado de São Paulo, quando se observou, né, que a mortalidade de uma UTI para outra variava em mais de 3 vezes. Ou seja, se o paciente tivesse sorte de ir na UTI certa, ele tinha 3 vezes mais chance de sobreviver do que fosse para a UTI errada. Em Manaus, quando o grupo nosso esteve lá, 100% dos pacientes da UTI morriam. Tá? Então, o que é isso? É equipamento? Não, não é só equipamento, é capacitação profissional, né? Como a questão da pronação nas pacientes grávidas, né? Como foi fundamental isso para poder salvar, né, muitas dessas grávidas com Covid, né, durante a pandemia. Esse programa foi implantado no estado de São Paulo e começou a mostrar a redução da mortalidade à medida que os profissionais eram capacitados, né? Hoje já está no Brasil inteiro, é uma das nossas iniciativas que eu considero muito bem sucedidas, e é o conceito de saúde digital capacitando profissionais. Nós sabemos que grande problema, e esse problema vai aumentar com 40 mil médicos formados por ano, nos próximos anos, nós vamos precisar de muita capacitação, e essa capacitação pode ser feita de forma online, podendo ajudar justamente a reduzir as desigualdades da qualidade oferecida, né? Então, nós acreditamos muito em teleeducação para capacitar as equipes de saúde. A questão do teletreinamento cirúrgico, aqui, fundamental, a introdução do 5G. Nós já estamos com um projeto lá em Santarém, de realizar um procedimento intervencionista com médico aqui em São Paulo, sendo realizado em Santarém, assim como a realização de ultrassom à distância, né? Um técnico manipulando ultrassom com o profissional aqui em São Paulo. O nosso piloto de modelo de atenção primária digital, que eu já comentei, né, que está correndo em Santarém, agora vai ser implantado em outros municípios. O piloto de modelo de telemonitoramento de pacientes crônicos, que eu já comentei também.
a criação de plataforma de serviços para a rede do SUS, né? E a formação em saúde digital, a capacitação, que eu também falei logo no início, que todos os nossos residentes serão capacitados em saúde digital, e que já existe um curso de saúde digital disponível na EP para todos os profissionais que tiverem interesse. E aqui estão algumas das nossas metas, né? E progressivamente, chegando até 50% dos atendimentos em 2023, 10 linhas de cuidados digitais, realizar 100 mil atendimentos de teleinterconsulta e segunda opinião médica até o fim de 2023, a realização de telerregulação de urgência e emergência em 30 mil pacientes até o final de 2023, capacitação de residentes, capacitação de profissionais de UTI no estado de São Paulo, projeto que eu comentei do Carlos Carvalho, e poder ter 30 mil pacientes em acompanhamento por monitoramento remoto, também até 2023, e implantar o piloto modelo de atenção primária em 10 municípios até o fim de 2022. Já devemos ter esses 10 municípios já no começo do ano que vem. Então, nós estamos vendo que o programa caminha, né? Caminha bem e realmente superou muitas das iniciativas, né, que nós imaginávamos. Vou só mostrar algumas iniciativas, né? A questão da progressivo aumento das teleconsultas, que eu já disse, que já estão sendo realizadas, né? Mais de 15% em 2021. Né? A iniciativa diagnóstico de utilização, atendimento remoto de exames de imagem, né? Isso não importa a distância, pode ser feito de um estado a outro. Né? O piloto de atendimento, atenção primária digital, que também já está caminhando, e assim eu encerro minha apresentação. Eu acho que eu dei uma ideia, né, das dimensões do nosso projeto, e espero que a ginecologia também se envolva aí de forma bem ativa, né, nessa grande transformação do atendimento dessa próxima década. Deixa eu sair aqui da minha tela. Deixa eu ver onde é que está. Obrigado, professor Giovanni, pela excelente apresentação, mostrando de maneira clara, bem objetivo, esse grande projeto do Hospital das Clínicas, que faz parte do Inova HC. Nós temos vários pontos onde nós podemos atuar, desde nível primário, nível secundário, inclusive no treinamento cirúrgico, e podemos colaborar também no ultrassom ginecológico à distância. Então, nós temos uma série de ações que nós vamos conversar consigo para que a gente possa atuar nesse sentido.